Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. É isso, só bora. O futevôlei surgiu aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, no início dos anos 60, através do Otávio de Moraes, um ex-jogador do Botafogo que fez dupla de ataque com o Heleno de Freitas, inclusive chegou até a seleção brasileira. Era um excelente jogador e era um amante do futebol, tanto amante do futebol que era que nas suas folgas, momentos de lazer, e assim que ele acabou de sua carreira profissional, ele pegava a bola, botava debaixo do braço e vinha para a praia jogar altinha com o pessoal e tudo. E ele idealizou o futevôlei através da cabeça dele, começando a jogar nas traves de futebol. Hoje eu tenho 46 anos, jogo futebol desde os 13 anos e foi engraçado que desde que eu comecei foi uma coisa meio premeditada de a gente sentir de Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus ele proporcionou uma vida para mim que no começo foi do sofrimento, aí do sofrimento foi a perseverança, entendeu? Da perseverança chegar onde eu cheguei. Quando eu vim parar em Copacabana, na rua Xavier da Silveira ali, e quando eu sentei no mar, eu olhei falei, Deus, pro mal eu não vou, eu quero para uma coisa boa. E eu pedi a ele isso. Quando eu olhei para trás, um tempo chuvoso, tinham 4 caras jogando futebol, e a maneira que eu fui chegando na rede foi uma coisa meio de filme, entendeu? Um começou a discutir com outro parceiro, que não jogava mais, porque era chato, e foi pra água. Aí sobrou uma vaga e não tinha ninguém, aí o cara me chamou. Chama Chinelo. Foi o primeiro cara que... E eu vou ter gratidão o resto da minha vida. Esse cara, ele me botou no esporte, ele me apresentou o esporte, ele me levou pra dentro da casa dele sem conhecer. Quando eu falei que eu tinha acabado de fugir da Funabem, ele me deu comida. E é um cara que bem dizer, me deu o pontapé inicial pra ser o que eu sou hoje. Aí eu entrei na quadra e ele falou assim, pô, mas quanto tempo tu já joga? Pô, tu joga bem? Eu falei, não, nunca joguei. Não é possível. Já era dom de Deus, eu não sabia. Aí, fui jogando, aí eu falei a verdade pra ele, comecei a ser amigo de um monte de gente, jogando, papapá. E minha vida foi andando. Comecei a jogar futebol em 99, aqui na Praia do Flamengo, com um amigo meu chamado André. Eu via ele jogando futebol, ele jogava vôlei, né? Infelizmente não consegui fazer parte do elenco de futebol. Joguei no Everest, Pavunense e Fluminense. E aí minha família mandou eu estudar. E aí como eu tinha uns primos que jogavam vôlei, fui jogar vôlei. E aí vendo a galera mais velha aqui jogando, Valmir, Andrezinho, aqui na Praia do Flamengo, pedi um dia para jogar com eles e eles me convidaram. Daí foi um passe, meu primeiro torneio fiquei em 3º lugar, o André foi campeão, aí comecei a jogar em Copacabana, onde foi o cenário, o celeiro dos maiores craques. Em 2002 tive a oportunidade de jogar meu primeiro brasileiro, onde fiquei em 3º lugar também, e dali despontei para o mundo. Bom, eu vim do futebol, eu cheguei aqui no Rio em 92, eu sou capixaba, cheguei aqui no Rio em 92 para jogar futebol no Flamengo. Aí joguei no Flamengo, Guarani, Náutico, Fluminense, Volta Redonda, Cabo Friense. Tive uma história no meio do futebol e tive uma contusão séria no Flamengo em 2002. Tive que abandonar a carreira de futebol e aí foi onde eu descobri o futevôlei. Já brincava um pouquinho do futevôlei, mas depois de ter parado o futebol por contusão, eu acabei começando a treinar para praticar o futevôlei. E graças a Deus consegui bem. Eu hoje tenho vários títulos brasileiros, também campeão mundial também, vários títulos cariocas. E graças a Deus já estou nessa pista já há uns 16 a 18 anos. Hoje eu tenho uma escolinha aqui na Praia do Flamengo, onde eu tenho vários alunos, grandes pessoas já treinou aqui comigo, grandes nomes hoje do esporte, do futevôlei. E graças a Deus deu tudo certo e estamos aí continuando nessa estrada aí hoje, tentando passar um pouco daquilo que eu aprendi, passar para os alunos hoje em dia. Comecei em 2008, jogava futebol americano em Copacabana e um professor me viu jogando e perguntou se eu não queria fazer uma aula para ver se eu gostava ou não do esporte. E me interessei.
Eu era atleta de luta desde os 4 anos. Eu fiz 20 anos de luta. Só depois que eu parei de lutar, com 24 anos, que eu comecei a jogar futevôlei. Eu já queria jogar antes, porque meu pai é atleta de futevôlei, foi atleta de futevôlei. Então já havia um interesse em também praticar o futevôlei. E aí eu me juntei com a Josi e desde então a gente não se separou mais e vem jogando todos os torneios. Já fomos campeãs, eu acho que de todas as etapas de brasileiro, de mundial, de estadual, de carioca, de todas as etapas a gente já ganhou. O que a gente tem não dá para falar todos também, que é muita coisa. São 10 anos de competindo aí. Então se for para falar e citar 1 ou 2, é brasileiro e mundial. Eu comecei com futevôlei com 5 anos de idade, nascido e criado em Ipanema, e tinha ali uma escolinha de beach soccer, né? E pelo terreno da areia ser um pouco irregular, meu tio falava que tinha que ter habilidade com a bola no alto, né? Aí do lado da escolinha tinha uma escolinha de futevôlei, onde eu comecei o futevôlei e não fui pro futebol, fiquei no futevôlei. Eu conheci no futevôlei como Eduardinho, tenho 26 anos, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Comecei a jogar nas praias de Leblon e Ipanema. Hoje em dia, acho que eu jogo pelo Brasil e pelo mundo todo. Com 12, 13 anos eu fui convidado pelo Dunga, pelo Renato Adnet, que foi o primeiro mentor a fazer escolinhas de futevôlei no Rio de Janeiro. Ele me chamou para ajudar ele, para dar aula, para ficar monitorando um pouquinho com ele os outros alunos. E daí eu peguei gosto, comecei a aprimorar mais os movimentos, comecei a aprimorar mais a minha técnica do futevôlei. E depois disso comecei a entrar nos campeonatos, comecei a disputar, via meus ídolos do esporte, o André He-Man, Renan, Léo Tubarão, a galera que jogava lá na Vinícius, onde a gente pega a praia, Leandro, Pedrinho. E foi me motivando cada vez mais a entrar, competir e ter uns grandes resultados que meus ídolos tinham na época. Conheci o Marcelo, né, que faz dupla comigo hoje em dia, que ficou mais fácil um pouco. Me levou para ganhar campeonatos enormes, os maiores do Brasil. E agora estamos nessa luta aí, na batalha pelo futevôlei, para que ele possa estar sempre crescendo. Comecei o futevôlei muito por conta da profissão do meu pai, que é barraqueiro aqui nesse parque há mais de 25 anos. E eu nasci praticamente dentro da quadra, né? O pessoal brinca que, pô, eu nasci praticamente dentro da quadra. Por isso, eu, desde pequeno, eu e com meu irmão, uma caçula, o mesmo procedimento. Desde pequeno, a gente começou a praticar, e fomos dados até como prodígios do esporte. Com 10 anos de idade, jogando com marmanjos e tal. Foi bom pra gente. Então, eu tenho 16 anos. Eu comecei desde uns 6 anos a bater na altinha fora da quadra. Meu pai com a barraca dele ali sempre me ajudou muito a poder jogar, que ele conhecia todo mundo e sempre me botava lá pra jogar. Então, meu irmão sempre me puxava, tipo, um jogo que mais forte, ele botava eu pra jogar com ele. Aí eu jogava sempre com ele e acabou que eu fechei parceria com o filho do Israel, o Rafael. Aí a gente jogou vários torneios, treinamos, aí na escolinha às vezes. E disputamos algum torneio. A gente foi 3 vezes campeão brasileiro da categoria iniciante. E treinando firme para próximas competições. Atualmente eu estou jogando mais com meu irmão. Comecei muito cedo por causa do meu pai, que desde que eu nasci ele jogava futevôlei. É um esporte fantástico, né? Que eu olhava ele jogar, ficava impressionado. E eu queria aprender também. Com o passar do tempo fui aprendendo. Comecei a jogar com ele. Ele me ensinou tudo que eu sei hoje, aprendi com ele. E tô evoluindo aos poucos, perto dele. Peguei muito pequenininho na época de Vó de Korloff, época de Amoroso, Hulk, Criolo, Luiz Otávio. Aí depois começou a Copa Skol. Eu comecei a participar de exibição, depois feminino, eu jogava os mistos. Aos 19 anos eu já era muito famoso. Eu estava jogando na rua Constante Ramos, quando eu vi um baixinho, moreninho, troncudo, forte, com uns 10, 15 segurança em volta assim. Veio por trás de mim, na minha direção, tocou no meu ombro. E aí ele falou, e aí, você que é o famoso cabeção? Eu falei, sou eu mesmo. Pô, eu tô começando a jogar futevôlei, eu queria jogar quando eu vier o Romário. Aí aquilo não acreditar, você imagina um cara, um ídolo, que tinha acabado de ser vendido, entendeu, pro pai Dovin, não sei quantos milhões, e o cara ali comigo, e falando que, pô, queria aprender junto comigo ali. Aquilo ali foi mas foi coisa de Deus. E ele me levou pra Barra, entendeu? Como eu fui falar a verdade pra ele, ele não acreditou. Ah, sou morador de rua. Eu não falo pra ninguém Copacabana, porque as pessoas... Hoje é moda, cesta básica, ajudar o próximo. Antigamente não existia isso. Há 15 anos atrás era muito difícil.
essa coisa de, não é que não ajudaria, não tinha essa coisa de Rede Globo, ação social. Eu tenho um trabalho, por exemplo, hoje, eu tenho um trabalho social de muito tempo. Então dali ele me levou, ele foi e falou, eu preciso do teu documento. Eu falei, não tenho documento, não tenho nada, só tenho eu para andar. Eu falei, mentira. Ele contratou um contador, um advogado, e 2 dias depois, eu lembro como se fosse hoje, coisa de cinema. Eu tinha identidade, CPF, eu tinha todos os meus documentos. Ele tirou para mim e pagou. E dali ele me levou embora para Barcelona. Eu conheci outro lugar do mundo. Quando ele foi vendido para Barcelona, foi aquela coisa de histórico, não sei o quê, papapá. E 1 ano que eu aguentei ficar lá, eu vim embora. Eu falei para ele, ele não acreditou. Como assim? Não, quero ir embora pro Brasil, quero ser um profissional de futebol, eu quero ser o melhor jogador do mundo. O futebol ele começou na década de 60, teve um crescimento na época dos anos 90, e no anos 2000 ele conseguiu ter um boom, que é através dos artistas, jogadores de futebol, que são apaixonados pelo esporte. E em 2002 eu criei uma jogada que hoje é conhecida como Shark Attack, que é uma cortada com os pés, como se fosse uma cortada de vôlei. Foi o que deu um dinamismo maior para a televisão, e a gente conseguiu com isso fazer com que o esporte literalmente tomasse conta da nossa televisão brasileira. Hoje a gente já tem etapas mundiais, entendeu? Hoje é febre. Se você for num estado de Goiás, não existe mais academia. Até tem academia, mas hoje é 40 núcleos de CT de areia, entendeu? E 10 academias. É febre o esporte. Qualquer lugar no mundo, na Ásia, o profissionalismo na Ásia é um absurdo. Na Europa, eu fiquei quase 10 anos dando aula na Itália. Eu fiquei praticamente 10 anos dando aula na Itália. O profissionalismo na Europa é um absurdo. Agora na América Latina hoje, os melhores atletas do mundo, incluindo os paraguaios, foram agora campeão olímpico. Bom, o futebol hoje sem dúvida está crescendo muito. Eu mesmo já fui dar treino em Dubai, na Rússia, Portugal, na França. Então hoje eu tenho já minha escolinha aqui há 15 anos, como eu disse antes, e o futebol hoje vem crescendo muito. Eu fiz um evento agora há pouco tempo com o José Aldo, que é o lutador do UFC, que é pela Globo, então foi um evento muito bem visto e as pessoas que organizaram estão procurando já fazer outra etapa, porque foi bem aceito no meio. Então o futebol hoje, que sem dúvida está abrindo porta para muitas pessoas hoje que vivem no esporte. Eu acho que todos os atletas gostariam muito que o futebol fosse um esporte olímpico e eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que eu não vou pegar essa fase. Como eu vou fazer 35 anos, acredito que nessa não vai ter, na próxima eu acho que eu já estou ficando mais velhinha. É até triste, porque foi um esporte que começou aqui no Rio de Janeiro e poderia ser igual ao vôlei, né? Eu acho que seria o sonho de todos os atletas, com premiações igual ao vôlei, com campeonatos igual ao do vôlei. Eu acho que a gente ainda tem que chegar nesse patamar, infelizmente. Cara, sinceramente, eu não tenho muita expectativa não, porque eu sei que eu não vou durar muito tempo no esporte mais. Pelo tempo que eu jogo, ainda continua sendo um esporte amador, entendeu? Até esse esporte virar um esporte olímpico, vai demorar sei lá quantos anos. Até lá, muita gente das veteranas que estão jogando hoje, que são as melhores do mundo, já pararam. Essa é a grande realidade. É que as pessoas, elas se iludem e querem ver o esporte crescer, todo mundo quer, tá crescendo. Mas, cara, tem muita gente que acha que vai jogar esse esporte, vai virar um atleta olímpico, vai jogar uma Olimpíada e não vai. Essa é a grande realidade. Com 34 anos, a próxima Olimpíada não tem, daqui a 8 anos pode não ter, e aí? Você vai jogar uma Olimpíada com 40, 50 anos? Não vai. Muitas pessoas falam que daqui 10 anos o futebol vai estar. Eu acho que vai estar menos, eu acho que vai ser antes. Eu acho que justamente nas próximas Olimpíadas no Japão a gente já vai estar muito mais profissional. A Confederação Brasileira já vai estar com mais apoio, com mais patrocinadores. Eu acho que eu estou aqui aproveitando isso, fazendo um pedido, entendeu? As pessoas não só no Brasil, mas como mundial, os empresários, entendeu? Focar, olhar para o esporte, mas olhar para instituições grandes. Que através da Confederação Brasileira, através da FIV, os atletas crescem. Hoje a gente tem mais redes de futebol do que de vôlei na praia. É uma proporção de mais ou menos de 6 a 7 redes de futebol para cada rede de vôlei. Temos 27 escolinhas só no Rio de Janeiro, temos mais de 30 mil praticantes. Hoje nós temos uma página, que é o Futebol Brasil, que tem mais de 128 mil pessoas. Então são dados com bastante volume e é importante falar disso porque o esporte depende desse crescimento. A ideia é transformar ele em um esporte olímpico. Hoje, para ser um esporte olímpico, a gente precisa de 72 países. Nós temos 46.
Então estamos caminhando para que isso aconteça. Eu tenho um sonho também que o futebol ele vá para frente, que vai para as Olimpíadas e história aí nesse meio. E sempre querer ir mais longe com o futebol quando ele estourar mesmo assim. E há um tempo atrás eu queria bastante futebol. Agora eu tô meio deixando de lado o futebol, querendo crescer mesmo no futebol e treinando cada vez mais. A gente tem uma parceria também com o governo do estado do Rio de Janeiro em levar o futebol, difundir o futebol nas favelas, nas comunidades carentes, porque a gente quer fazer essa interação, a gente quer tentar de alguma forma poder tirar a criançada que não tem muito convívio aqui embaixo com drogas, tentar botar o esporte para elas praticarem, para não ficar também muito em casa, no negócio do videogame, do computador. Então, para a gente é gratificante não botar o nosso nome só com títulos, só com reconhecimento de ser atleta de ponta, mas também com uma pessoa que deixou um legado e está fazendo bem não só do esporte, mas sim para a sociedade. Tenho certeza que muitas crianças olham para mim hoje em dia e querem se espelhar nisso, porque é muito melhor você ser alguém no esporte, você poder frequentar praias, viajar para lugares legais, conhecer pessoas, fazer amigos, que você ficar preso num computador, numa sala. Enfim, eu acho que esse é o maior prêmio que o esporte pode te dar: amizade, amigos, experiência de vida. E no meu caso também servir de exemplo para as crianças que gostam do esporte. Eu te digo aí, as pessoas falam pra mim, pô, cabeça, você vai parar de jogar futebol esse ano. Vou, mas eu não vou parar de amar o esporte, eu não vou parar de trabalhar dentro do esporte. Eu tô abrindo agora um CT gigante agora, na praia do PP, e vou abrir um na Rocinha. Vou voltar a dar aula lá beneficente, tirar as molecadas da rua, tirar as molecadas do tráfico, entendeu? E com certeza o esporte vai andar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. É isso, só bora. Até o próximo vídeo. Valeu!